Boa tarde ou bom dia a todos. O meu nome é Miguel Costa e eu sou o diretor da licenciatura em Física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e venho aqui hoje descrever-vos brevemente o que é a licenciatura em Física. Ora bem, a primeira pergunta que vocês deviam fazer, ou que eu devia fazer, é porque é que uma pessoa quer estudar Física? Qual é o interesse em estudar Física? E o nosso principal interesse é compreender os fenómenos da natureza. E por isso dizemos todos os fenómenos, desde o infinitamente pequeno, as partículas elementares, até ao universo em grande escala, o universo como um todo. E também queremos estudar Física por outro motivo. Queremos estudar Física para criar e desenvolver novas tecnologias. Na realidade, nós sabemos que o mundo moderno, a nossa vida, está intrinsecamente, e a nossa qualidade de vida, ligada a estas descobertas da Física que permitem depois nós chegarmos a casa, ligarmos a eletricidade. Isso acontece hoje, é uma coisa banal, mas corresponde ao desenvolvimento de muito conhecimento nos últimos 200 anos. E há muitos mais exemplos que ainda poderei dar. Portanto, então, como é que nós conseguimos ter este conhecimento da realidade, do mundo que nos rodeia e tentar manipulá-lo de maneira a criar estas novas tecnologias? Nós fazemos isso combinando o raciocínio lógico, a reflexão sobre os fenómenos, aliada ao uso da matemática. Portanto, temos que pensar, ter um pensamento analítico sobre os fenómenos, sempre combinado com a envolvência experimental. Podemos ter teorias muito bonitas, mas se essas teorias não corresponderem ao que nós medimos numa experiência, não vamos utilizar essas teorias. Portanto, passamos sempre o cunho da experiência. Por isso, a formação em Física é uma formação muito multidisciplinar, porque nós estamos em contacto com os fenómenos da natureza que têm uma multitude de aspectos, de facetas. Portanto, há aqui uma pluralidade das competências que são adquiridas num curso de Física que vai proporcionar ao físico um perfil muito versátil para poder ter esta amplitude, se vocês quiserem, de conhecimentos. Portanto, o curso é um curso inerentemente multidisciplinar. O curso de Física é lecionado no Departamento de Física e Astronomia. E vocês têm contacto com essas áreas. O curso de Física tem comparativamente com os outros departamentos da Faculdade de Ciência, tem especialmente mais matemática. Também tem muita matemática. Por isso é que eu escrevi ali a amarelo, como vocês estão a ver, a parte da matemática. E depois, conforme o vosso gosto e a formação que quiserem ter, podem ir buscar conhecimentos a outros departamentos, tal como eu vou exemplificar de seguida. Então agora deixem-me explicar-vos brevemente como é que é o curso de Física que dura 3 anos. Eu não vou estar aqui preocupado em dizer-vos uma lista das disciplinas, porque isso vocês podem simplesmente ir à internet e consultar a lista das disciplinas, o programa de cada uma. Portanto, eu vou-vos mais tentar explicar a lógica que está por detrás do curso. O que é que nós nos temos que ensinar em 3 anos dedicados à Física. Ora, temos que começar, tipicamente no primeiro ano e metade do segundo ano, vou-vos dizer quais são os primeiros temas que têm que ser abordados. Começamos logo pela mecânica. Começamos pela física mais antiga. A mecânica, está ali um senhor, vocês estão a ver a minha apresentação, é o Newton. Este senhor viveu no século XVII e início do século XVIII. Portanto, 1600 e muitos e 1700 e poucos. Estão a ver? Já há muito tempo. Mas descobriu, uma das mentes mais prodigiosas da história da humanidade, o que é que o Newton descobriu? O Newton descobriu que, se eu fosse descrever uma queda de um corpo aqui na superfície da Terra, por exemplo, a chamada a maçã cair de uma árvore, não é? E ele conseguiu explicar esse movimento. E o que o Newton mostrou foi que, da mesma forma que ele explicava uma maçã a cair aqui na superfície da Terra, conseguia, com a mesma lei, explicar o movimento dos corpos celestes. Ora, nesta altura isto teve um impacto enorme, porque os corpos celestes eram uma coisa sagrada, divina, e o que Newton mostrou é que a mente humana conseguiu, com uma lei muito simples, é a lei da atração universal da gravitação, com uma lei muito simples, tanto explica as coisas que acontecem aqui, que estão ao nosso alcance, como as coisas que acontecem no universo. Portanto, vocês vão ter que aprender mecânica.
Outra física que vocês vão ter que aprender é a física da eletricidade e do magnetismo, depois é unificada naquilo que se chama eletromagnetismo. Isto é física de 1800 e tal, século XIX. Como vocês estão a ver, foram senhores que fizeram experiências a criar descargas elétricas. Cientistas, na altura, talvez fossem considerados cientistas assim muito loucos, que fizeram essas descobertas e que hoje em dia, na realidade, nós nem damos por ela, mas eu, por exemplo, aqui estou rodeado de luz à minha volta, é simplesmente fenómenos elétricos que nós usamos no dia a dia. E, portanto, vocês vão ter que aprender eletricidade e magnetismo, tanto no primeiro como no segundo ano, em diferentes graus de sofisticação. Também têm que aprender a chamada física térmica, a termodinâmica. Têm que aprender como é que sistemas com muitas partículas se comportam. Por exemplo, um balão, é o que está na figura, um balão a subir de ar quente. Como é que se comportam os gases. E, portanto, isto é uma parte de física, vai mais lá para o segundo ano, que vocês vão ter que aprender. E que também é física do século XIX. Logo no primeiro ano vão ter que ter algumas noções de química, que me complementará a formação de física. É importante para quem quiser ir para a formação de professores, posso falar mais tarde sobre isso. Um tema comum, como vos disse há bocado, neste primeiro ano e também em parte do segundo ano, vocês têm que ter ferramenta para poder perceber estes fenómenos físicos. E a ferramenta é a matemática. Portanto, vão ter várias disciplinas de matemática. E também, principalmente nestes mundos modernos, nós estudamos física, entendemos as leis, consideramos sempre sistemas muito simples, mas, obviamente, a realidade às vezes é mais complicada e é preciso desenvolver técnicas de cálculo, a chamada computação. Portanto, vocês vão ter disciplinas de computação. Então, continuamos. Agora vamos avançar um bocadinho mais. Já lá para o segundo ano, e depois prossegue para o terceiro, vocês vão ter outras disciplinas. E aqui vocês vão poder definir que caminhos querem seguir. Vão ter vários caminhos possíveis. Um dos caminhos é o caminho da astrofísica. Começam a ter uma disciplina no segundo ano que chama-se astrofísica, portanto, aplicar a física ao conhecimento do cosmos. E aqueles que gostarem muito vão poder, inclusive, ter um terceiro ano completo, com muita astrofísica, é o chamado perfil da astrofísica, em que podem estudar estrelas, galáxias, planetas, o desenvolvimento do universo. Outros alunos poderão ter uma formação mais virada para a física, mas todos têm que aprender isto. Começa no segundo ano e depois no terceiro. É a chamada física atómica. Aqui estamos a entrar na física do século XX, que começou-se a desenvolver no início do século XX. Começamos a ir para o infinitamente pequeno. E, portanto, vocês vão ter que aprender a chamada física atómica primeiro e depois, mesmo de uma maneira mais formal, a chamada mecânica quântica. O físico tem que saber mecânica quântica. Aqueles que quiserem ter uma formação mais forte nesta área, fazendo a formação complementar em física, depois vão continuar a ir na direção do infinitamente pequeno e entram no átomo e continuam a ir para distâncias mais pequenas para aprender a física nuclear do núcleo dos átomos e das partículas, a física dos aceleradores de partículas, que nós conhecemos hoje em dia. Toda esta física envolve objetos a andar a grandes velocidades, em que as noções de espaço e de tempo são diferentes das noções que nós temos no dia-a-dia. Isso é a teoria da relatividade de um senhor muito conhecido, do Einstein, têm que aprendê-la. Aqueles alunos que tiverem uma forte componente tecnológica, mas ainda teórica, vão ter que também aprofundar os conhecimentos da mecânica quântica para aquilo que nós chamamos de materiais quânticos. Por exemplo, a baixas temperaturas há alguns materiais que têm este comportamento tão interessante de supercondutividade e permite nós termos depois um magnete em levitação. É a figura que vocês estão a ver ali ao lado. E depois, neste terceiro ano, em função dos vossos gostos, é possível também ter formação complementar noutras áreas de qualquer departamento da Faculdade de Ciências, por exemplo, Química. Um aluno que queira enverdar pelo ensino para ser professor e ensinar Física e Química no ensino secundário, como os vossos professores que estão aí a ver-nos, terá que ter uma formação mais acrescida em Química para poder enverdar pelo ensino. Um aluno que seja uma inclinação matemática muito forte, aquilo que nós chamamos de física matemática, pode fazer mais disciplinas de matemática e por aí fora. É óbvio que esta formação que estamos aqui a descrever é, como eu vos disse inicialmente, baseada na realidade, baseada na experimentação. Portanto, ao longo do curso, vocês vão ter também uma formação experimental, desde as disciplinas mais básicas, de laboratório, a, no último ano, uma disciplina mais avançada
de laboratório onde vocês desenvolvem esse tipo de competências. É preciso fazer experiências, é preciso tirar os dados das experiências e interpretá-los. E todo este conhecimento que o nosso departamento tem, em parte é sustido onde? Sustém-se em centros de investigação. Por exemplo, a formação experimental tem uma forte ajuda de 2 centros de investigação de cariz experimental, que estão no nosso departamento: o Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanotecnologia Fotónica e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores. Portanto, o primeiro está mais ligado aos materiais, à nanotecnologia, o segundo está mais dedicado aos lasers. E tem ali umas fotografias até o grupo de investigação numa sala limpa, portanto, que tem um ambiente pressurizado, de maneira a as experiências não serem sujas com impurezas. Depois tem ali também uns lasers. Portanto, é o que nós fazemos por aqui. A nível teórico, temos dois centros de investigação. Temos um centro de investigação, o Centro de Física do Porto, que é o Centro da Física Teórica, onde estudamos buracos negros, cosmologia, a parte teórica dos materiais quânticos. E temos o Centro da Astrofísica, que é um centro onde se faz astronomia, desde os planetas às estrelas, às galáxias, ao universo. Portanto, estes centros de investigação inevitavelmente vão influenciar a maneira como nós ensinamos e o tipo de temas que são mais aprofundados. Como eu vos disse já anteriormente, na física teórica, nós fazemos matéria quântica, portanto, compreendemos teoricamente os sistemas quânticos, fazemos gravitação quântica, estudamos buracos negros e estudamos o universo como um todo. Na parte da física experimental, estudamos cristais líquidos. Cristais líquidos são aquelas coisas que vocês sabem que toda a gente tem em casa, porque agora as televisões são todas LCDs. Já não têm as televisões já não têm aquele tamanho enorme, mas são fininhas. Materiais magnéticos, coisas importantes para as memórias dos computadores, supercondutores, lasers ultra-rápidos. Ou então a parte da astrofísica, como eu já expliquei também, bem que nós temos muito forte dentro destas áreas da origem e evolução das estrelas e planetas, galáxias, cosmologia e também instrumentação e participação dos grupos de investigação portugueses nas experiências internacionais da ESA para desenvolver nova instrumentação e novos telescópios para recolher mais dados. E por fim temos o ensino da Física e da Química. Se vocês tiverem uma formação complementar em Química, poderão depois enverdar para o ensino. Saídas profissionais da licenciatura de Física. Em primeiro lugar, esta licenciatura é uma licenciatura em 3 anos. É muito comprimido. Naturalmente, muitos alunos o que fazem é prosseguem para o estudo no segundo ciclo, são mais 2 anos, fazendo um mestrado em Física Teórica ou Experimental, Física Médica, que os hospitais necessitam de físicos médicos para a parte do tratamento com radiação, Astronomia ou Engenharia Física. Existe empregabilidade nos laboratórios de Estado, controle de qualidade dos hospitais, nos serviços, em particular na banca ou nos seguros. Na indústria, há algumas empresas, inclusive, que nasceram do nosso departamento como empresas de alta tecnologia spin-offs, prosseguir para o ensino e investigação universitária ou para a formação de professores. Só um pequeno detalhe, só para vocês perceberem, porque isto é importante, vocês estão a escolher o vosso futuro. Os dados entre 2016 e 2017 do Instituto de Emprego dizem-nos que o nosso curso, licenciados durante esse período à volta de 100 pessoas, 1,7% estão inscritos no Instituto de Emprego, portanto estão desempregados. 1,7%. Em Física, em todo Portugal, que são à volta de 700 licenciados, 1,5%, até basicamente a mesma taxa. E a nível nacional, de todos os cursos, portanto não Física, todos os cursos, todos os licenciados são à volta de 100 e tal mil naquele período. O desemprego, a taxa de desemprego é superior, é praticamente 5%. Portanto, à partida, não há físicos desempregados. Nós temos também algumas atividades de divulgação, se vocês estão interessados na física, simplesmente porque gostam de física, podem nem querer estudar física mais tarde, mas simplesmente porque gostam, podem participar nas nossas atividades de divulgação. Uma atividade nós estamos em contacto um dia por ano, isto acontece em março, vai acontecer este ano, a 19 de março, numa atividade internacional em que os alunos são postos em contacto com o CERN, o Acelerador de Partículas Europeus em Geneve, e analisam dados experimentais online juntamente com investigadores de lá. É uma atividade muito engraçada. Vai ocorrer este ano, é em março, como eu disse, no dia 19. E todos os anos também organizamos uma atividade de física durante uma semana,
a chamada Escola de Verão de Física, em que os alunos passam uma semana aqui na universidade, têm cursos de temas interessantes, como a mecânica quântica, a relatividade, e fazem em grupos uma experiência com monitores, alunos de doutoramento, tipicamente, fazem uma experiência sobre um tema da física que depois apresentam no final da escola. É uma atividade sempre muito divertida, que os alunos gostam muito. Isto ocorre sempre em setembro, todos os anos, e este ano também vai ocorrer. Isto foi lançado em 2005, no ano Mundial da Física, e ocorreu sempre, todos os anos, a não ser um ano por causa da pandemia. E pronto, isso era tudo que eu tinha para vos dizer. Se tiverem alguma questão, eu terei todo o gosto em responder. Temos aqui algumas questões, professor. Vou começar então aqui por uma pergunta de David Barros, que pergunta: de que maneira é usada esta matéria no estudo espacial? No? Estudo espacial. No estudo espacial. Ora bem, eu não sei exatamente o que é que ele querá dizer com estudo espacial, mas na exploração do espaço, a física entra por todo o lado. Portanto, quando nós queremos lançar uma sonda, temos que conseguir descrever toda a trajetória da sonda para sair do campo gravitacional terrestre. Se quisermos mandar uma sonda para outro planeta, temos que estudar todo o movimento para lá chegar. Todo o desenvolvimento de tecnologias que funcionam no espaço tipicamente é o que nós chamamos de engenharia física. Portanto, tenho grande conhecimento de engenharia e de física ao mesmo tempo, porque estamos em situações muito distintas. No espaço, por exemplo, é permeado por radiação. Portanto, os astronautas têm que ter isso em conta quando estão no espaço. Há zonas que, sei lá, se o Sol tiver uma tempestade solar, eles têm de se esconder num sítio durante uns momentos. Portanto, todo tipo de desenvolvimento espacial está inerentemente ligado à física. Ok, temos aqui mais uma questão. Gostava de saber se a parte da física atómica pode ser base para ser um físico que cria bombas atómicas. Ora bem, eu espero que os físicos não criem bombas atómicas, que usem antes a energia atómica para outras coisas. A questão é, a física atómica é a chamada física do átomo e refere-se ao átomo que é. O átomo é um núcleo que tem prótons e neutrões e depois tem eletrões a orbitar à volta. Aquilo que nós tipicamente falamos de física atómica tem a ver com a ligação do eletrão ao núcleo. O que é responsável pelas propriedades químicas dos diferentes átomos. E quando nós juntamos átomos e fazemos moléculas, as propriedades químicas também têm a ver com a maneira como os eletrões são partilhados entre esses núcleos. Para fazer uma bomba nuclear, temos que é a chamada bomba atómica, que é assim que se chama, aí temos que entrar no domínio da física nuclear. Isto é, o que temos que estudar é o núcleo do átomo. E o que dá origem a uma bomba atómica é quando nós partimos um átomo, tipicamente um átomo pesado, seja o átomo de urânio, partimos o átomo de urânio, fazendo aquilo que chamamos fissão, e quando ele o átomo de urânio parte e gera dois átomos mais leves, liberta-se muita energia. Isso é que é uma bomba atómica. Mas esse mesmo processo físico é o processo físico que é utilizado nas centrais nucleares que produzem energia elétrica. Portanto, que é com um fim mais pacífico do que fazer uma bomba atómica. Espero que não haja nenhum aluno a querer fazer uma bomba atómica. Existe também outro processo em que se pode gerar energia através da física nuclear, que é através da fusão dos átomos. Os átomos leves acontece o contrário. Se eu pegar em átomos leves e os juntar, liberto muita energia. Isso chama-se fusão, fundir. E nesse caso, tem uma grande vantagem perante a fissão nuclear, das centrais nucleares, é que nesse caso este processo não tem detritos radioativos. Os detritos radioativos que têm decaem muito rapidamente. Enquanto que nas centrais nucleares estão-se a produzir elementos que vão durante muitos anos, milhares de anos, ser radioativos, têm que ser isolados porque libertam radioatividade e podem causar doenças a qualquer ser vivo. No caso da fusão nuclear, os detritos radioativos não têm esse problema. Existe investigação nessa área, existe um laboratório de fusão nuclear no sul de França, que é um laboratório internacional, e o objetivo é conseguirmos produzir energia elétrica com uma fonte limpa. Portanto, isso é uma das possíveis resoluções do problema energético da humanidade. E por fim, temos aqui mais uma questão. A formação complementar de que falou significa que posso fazer informática no terceiro ano? Fico licenciado em Física com formação em Informática?
Isso é um perfil perfeitamente possível e que faz todo sentido. É o perfil de um aluno que tem uma formação em física, mas muitas vezes, mesmo em empresas de alta tecnologia, há ali uma parte que há uma interação entre o hardware e que é, portanto, a parte física e o tratamento dos dados. E é preciso saber fazer essa interface, tipicamente em linguagens de programação mais primárias, e é precisamente aí que pode entrar um físico com uma forte componente computacional. Inclusive, há áreas da física. Nós temos uma disciplina que é física computacional. É uma das disciplinas que vocês vão ter que fazer. Não é no primeiro ano, é à frente. Mas, portanto, faz todo sentido haver um físico com uma forte componente informática. Faz todo sentido. E há um bom perfil. Pronto, professor, é só. Muito obrigada. Portanto, boa tarde a todos. Espero que tenham um bom dia. Olá, meu nome é Wesley e antes de entrar para a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, eu estava a estudar contabilidade no Brasil. E o que era engraçado é que ao chegar em casa, em vez de estudar contabilidade, que era suposto, eu estava a estudar física newtoniana, eletromagnetismo, astronomia, cálculo integral e diferencial. E isso me fez perceber realmente que o que eu queria estudar de verdade era física. Tendo em conta o meu interesse em astronomia, eu estou agora a fazer parte de um projeto, de um estágio extracurricular justamente nesse tema. E como eu também possuo interesse em ciência dos computadores, eu decidi fazer uma formação complementar em informática, uma vez que a Faculdade de Ciências ela me dá e até mesmo facilita essa oportunidade. Olá a todos, meu nome é Ana Rita Ribeiro e quando entrei neste curso tinha um especial gosto pela astronomia. No entanto, no final do meu primeiro ano, tive a oportunidade de realizar um estágio no INESP-TEC, na área da fotónica, uma disciplina da física que estuda a manipulação da luz. Fiz também o meu mestrado e o meu doutoramento na FUC. Depois do meu doutoramento, tive a oportunidade de começar a trabalhar numa startup baseada em Paris, no desenvolvimento de dispositivos para cultura celular em 3 dimensões. Hoje sou responsável pelos projetos de desenvolvimento desta empresa, que permite que o ambiente natural das células seja reproduzido de forma mais fidedigna, de forma a que os medicamentos e novas terapias sejam desenvolvidos de forma mais rápida e eficiente.